Conversa de bar. Olá pessoas, sejam bem-vindos de volta ao mais um Papo de Virgem. E hoje realmente é um papo de virgem, tá? Que a gente vai falar de medos que a gente tem, medos estranhos, talvez outros nem tantos, outros idiotas, igual os meus. Mas pra esse assunto que só virgem tem, porque a gente não sabe mais falar algo que não seja de virgem, né? Só papo de virgem mesmo, essa merda. Eu trouxe meu amigo Jefão. Eu sou o Jefão e, cara, eu sou medroso mesmo. Sou muito medroso e, inclusive, para fazer o podcast, eu tive que escutar algumas músicas assim que me dá um cagaço do caralho. Meu primeiro assunto sobre o Papo de Virgem hoje é sobre o oceano. Cara, o oceano é uma das coisas assim que me assusta muito, muito, muito. Mas a minha experiência com o oceano, mar, o que você preferir falar, é quando eu fui numa praia, a minha esposa estava até grávida, mas eu não fui com ela, eu fui com uns amigos, né? A praia do Arpoador. Meu camarada. No coador? No Arpoador. Ah, tá. No Arpoador. Eu fui pra praia e tinha umas crianças pulando assim numa pedra e tal. E eu cismei de fazer igual. Pulei e caí no mar como se fosse uma pedra. Aí o que acontece? O cara, nada! E eu fiquei, cara, preso na pedra, assim, grudado e a onda me batendo. Pô, isso não é medo, isso é história engraçada, cara. Cara. É engraçado, mas, tipo, entrando num assunto assim de oceano, ligando um ponto no outro, a expedição, cara. Expedição é uma coisa que me dá medo. Porque, tipo, expedição no oceano. Recentemente, 5 bilionários foram numa expedição do Titanic e eles implodiram, né? Eles conheceram a tripulação do Titanic de perto. E, cara, eu acho que isso até daria um bom roteiro de filme. Porque, mano, é muito foda. Os caras desceram não sei quantos metros. O Titanic, eu acho, se não me engano, tá a 3 mil metros. Que foda, Jeff. Os caras morreram, Jeff. Não, mas ó, é porque eu já vi coisa sobre submarino e parece que foi muito rápido. Não é igual a gente imagina do filme que dá aquele tempo. Poderia até virar um filme, tipo um documentário pelo menos. Mas, se eu não me engano, posso estar errado, obviamente. Mas eu acho que é algo de segundo. Eles nem perceberam que morreu. A morte foi tipo que instantânea. Sim. Mas a parte que eu falo que poderia virar um filme, tipo, não sei se você sabe, existia uma expectativa de encontrar eles vivos ainda. Porque eles não sabiam ao certo em que altura eles estavam do mar, tá ligado? Então, tipo assim, eles não implodiram assim do nada. Teve um tempinho pra isso acontecer e tudo mais. E ali poderia fazer um filme, né? Bom, mas aí eu fico triste que é um filme que eu já tenho spoiler do final. Puxando desse seu medo, na verdade não do seu medo, mas desse caso do submarino, eu lembrei de um medo que eu tenho, que é de morte instantânea. Porque, cara, tu tá lá e do nada tu não tá. Tipo, é muito doido algo que é instantâneo. Porque geralmente a gente pensa que vai morrer assim, vai ficando doente, ou então vai acontecer alguma coisa que você vai pensar. Mas é algo que simplesmente acontece e isso me deixa com receio, sabe? Pode sair na rua e, sei lá, dar uma bala perdida. E é muito doido, cara, isso. Eu acho que o maior medo dessas coisas assim é da gente sentir dor, né, cara? O momento da dor. É uma dor antes da morte, né? Propriamente antes da morte. Não, no caso, eu nem ligaria pra dor, porque eu acho que no instantâneo você nem sente dor. Tanto é que do submarino falam, né? Não tem como ter certeza, mas os pesquisadores lá falam que eles nem sentiram dor, só aconteceu. Porque a descompressão lá, o corpo meio que explodiu de dentro pra fora, assim, com a descompressão lá do fundo do mar. Mas eu acho que é mais no caso de, por exemplo, eu saí pra trabalhar e não dei um beijo na minha esposa. Ou não, melhor, eu saí pra fazer algo, aí eu ia contar pra minha esposa, não contei.
e eu saí e eu morri. E tipo, essa informação foi perdida. Ela nunca vai saber o que ia acontecer. Tipo, o que você perdeu a pessoa e nunca vai saber o que ela iria falar contigo. Essas coisas assim, isso me deixa meio cabuloso. Sim, muito desse meu medo tá ligado a filmes, principalmente filmes. Eu assisto muito filmes de ficção científica. Isso me chama muita atenção, assim, cara. Monstros vindo do mar, tem muita coisa, porque isso é uma das coisas que eu até botei na pauta, que fala que o ser humano, ele não conhece toda a capacidade do mar, ele não conhece, eu acho que nem 80% do mar, cara. Não, inclusive o ser humano conhece mais o espaço do que o próprio oceano. E se você tacar aí no Google, você vai ver, e como eu pesquisei, e se você pesquisar, você vai saber que a NASA, eu acho que a NASA, ela parou de pesquisar o oceano. Elas estão tentando uma forma assim diferente, porque ela não consegue ter acesso ao oceano de tão imenso que o oceano é. Inclusive que viralizou, né, há pouco tempo a imagem do peixe abissal. Finalmente a gente tem... Eu não sei se já tinha tido, eu acho que a gente já tinha tido... sabia que ele existia, já tinha provas, né, mas tão claramente assim, eu acho que foi a primeira vez que a gente viu e eu até fiquei meio surpreendido, que eu não imaginei que o peixe era tão pequenininho. Mas provavelmente faz sentido, porque provavelmente ele come peixe menor, deve comer os animais pequenos, alga, essas coisinhas assim. E detalhe, se você for pesquisar, você vai ver aí que assim como os dinossauros já existiram, você vai ver aí que o Megalodon também, né? Megalodon já existiu e tem indícios que ele possa ter ainda parte da espécie dele ainda no oceano. E sendo que ele tá numa profundidade assim tão baixa que nenhuma máquina do mundo pode chegar até lá. Tanto é que esse submarino dos bilionários explodiu, cara. Implodiu, né? Vou bem dizer assim. Inclusive, falando de animal antigo, de oceano desconhecido, tem o peixe, né? Selacanto, que é um peixe que já existe. Provavelmente ele viveu na época dos dinossauros. Eu sou meio leigo, né? Eu não conheço muito de biologia. Mas eu sei que ele é um animal extremamente antigo. Então, acho que é um dos animais mais antigos que ainda estão vivos na Terra. E ele tá lá, né? Em água. Ele não tá tão profundo igual o abissal, mas ele tá em águas profundas difíceis de encontrar. Inclusive tem um Pokémon inspirado nele. E você falou de NASA, e você já me lembrou de outro medo que afeta a NASA, tecnicamente, mas também afeta o oceano ainda, que é objetos voadores não identificados. Porque, por incrível que pareça, os relatos mais convincentes de OVNIs, UFO, OAP, o jeito que quiser falar, hoje em dia tem mais termos, né? Se eu não me engano, o certo agora é OAP. OAP, não sei. Eu vou falar óbvio, foda-se. Eles são relacionados ao mar e não ao espaço. E ninguém sabe tem explicação. Tem vídeos que já foram vazados do exército... Do exército não, da marinha americana. De objetos voadores e eles saem da água. Eles navegam na água. Os relatos de luzes estranhas que não tem... Eu falo dos que realmente não tem explicação. Não dos que podem ser. Aqueles que já foi comprovado que não tem motivo. Eles estão tudo ligados à água. Eles ficam perto de lagos. Eles ficam perto do mar. A única exceção que eu vejo deles aparecendo é que eles ficam próximo de bases militares também, que eles dizem ter muito avistamento. Mas isso deles estarem ligados à água me faz suspeitar do que será que tá lá no fundo, então, hein? Eu acho isso impressionante, o quanto que duas coisas ligam a outra, né, cara? O oceano, ele é tão assustador assim quanto o espaço. E o espaço também é uma das coisas assim que me deixa muito assombrado. Inclusive, eu tava assistindo um filme a respeito da gravidade, né? De lá do espaço. E, cara, esse filme é muito bem feito, porque ele se passa assim, vamos botar assim, quase 2 horas de duração e é totalmente no espaço. Ele foi gravar no espaço? Cara, parece que é muito, muito bem feito. Ele é muito bom. Dá uma agonia. Tem momentos que o personagem fica totalmente sozinho, porque o companheiro morreu. E a pessoa, pra voltar pra Terra, ela não sabe como fazer e ela tem alucinações. É muito louco, cara. Aí você entrou em 2 medos meus. Depois eu vou falar das alucinações.
Mas ligando ao primeiro medo que você falou da expedição, essa é algo que eu tenho mais medo ainda, que é uma expedição espacial. Inclusive no filme Interestelar tem uma cena do... Eu não lembro agora, mas aquele... O careca lá, o cientista que explica o buraco de minhoca pro protagonista. Ele fala algo que eu também falaria se eu estivesse lá. Que é muito amedrontador. O vazio do espaço e que milímetros de metal estariam separando você do completo nada. E porque, diferente do que muita gente pensa, quando você ficaria exposto no espaço, você não congela igual os filmes e desenho tratam, né? Você, na verdade, começaria a se queimar, que toda a água do seu corpo iria evaporar. Mas o fato da gente ser tão frágil e o ambiente do espaço ser tão hostil pra gente e você ter que fazer uma... Hoje em dia ainda não é realidade, né? Mas em breve falam que vai ter, né? Expedição pra Marte vai levar meses daqui até lá. Isso me dá uma... Eu já tenho certeza que eu nunca sairia da Terra. Engraçado, ligando ao ponto dos filmes, assim, eu já vi muito filmes assim do espaço, de alienígena, de monstro que aparece assim. Cara, e ligando o mar, eu acho muito parecido os dois, assim e tal. É muito louco, cara, filme de espaço. Inclusive o espaço também me causa, além do medo da fragilidade, também do tamanho, que a gente é muito pequeno. Se a gente fosse um grão de areia, o espaço seria o Sol, tá ligado? É ridiculamente pequeno e até tava vendo a notícia esses dias de que descobriram um buraco negro que tem, se eu não me engano, 18 bilhões de massa do Sol. Olha o tamanho disso. E se o Sol sei lá, cara. A gente é infinitamente para dar um sol e o sol é infinitamente para dar um buraco negro. Qual o tamanho do buraco negro da gente vendo ele, cara? Tem uma cena nesse filme Gravidade em que um dos personagens interpretado pelo George Clooney, ele é jogado à deriva assim no espaço. Ele não tá indo pra Terra, ele tá indo pro espaço e tipo, a lugar nenhum. Mano, aquilo é muito assustador, porque é o medo do desconhecido. Cara, é muito foda essa parada do medo do desconhecido que o ser humano tem, né, cara? Eu acho que não chega nem ser... Eu sei que tem o medo do desconhecido, mas acho que não chega nem ser o medo do desconhecido. Mas o medo de você saber que não tem saída, porque você já está vagando e não tem nada pra te empurrar de volta, nem como você se propulsionar pro outro lado. Você só vai seguir para aquela direção para sempre. E vamos dizer que, sei lá, o ser humano consegue ficar 2 meses sem comida. Então ele vai ficar 1 a 2 meses vagando e vendo a Terra diminuindo pouco a pouco, porque a Terra é gigante. E vai morrer assistindo naquela agonia, cara. É perturbador. A sorte que ele possa ter é que o oxigênio acabe antes e ele morra dormindo. Mas se não for isso, eu já fico maluco só de pensar. Uma das coisas assim pesadas do filme retrata sobre isso mesmo. A Sandra Bullock, ela tem um momento que ela tá com oxigênio lá embaixo e tu pensa, cara, essa mulher vai morrer e fica naquela agonia do filme e ela sempre encontra uma solução, né, de conseguir oxigênio e tal. Cara, mas voltando ao assunto que você tava falando sobre não ter nada para te segurar, nada para você pegar no espaço, é igual minha mãe sempre diz, que o mar não tem cabelo. E o espaço também, cara, é um mar e não tem cabelo. Não tem como, tu não tem como segurar em nada, cara. Tu é jogado... Mas comparado ao espaço, o mar é light, porque o mar, querendo ou não, mesmo... É porque o mar seria o quê? Você consegue nadar, você consegue se empurrar para as direções, só que a diferença é que o mar é muito mais forte, entendeu? A maré vai te levar como se tu não fosse nada. Inclusive o medo que eu tenho é de redemoinho também. Principalmente que eu tenho aquela imagem de redemoinho de desenho que vai sugando tudo e vai para onde? Eu não faço ideia. É aquela questão que eu falei, voltando, é o medo do desconhecido, cara. Sim, cara. É aquilo, tem, se eu não me engano, até uma analogia sobre uma caverna eu acho que de Platão, né? Alguma parada assim. Ah, sim, que tem as sombras e eles teorizam do que seriam aquelas criaturas. Aí eles nunca saem da caverna. Aí quando o cara sai da caverna e descobre o que é, ele conta e quem tá dentro da caverna não acredita e continua sem sair. Alguma coisa assim.
E tanto quanto o medo do espaço, como se você estudar física, você vai saber que existe o espaço-tempo. E algo que igualmente, ou talvez até mais eu tenha medo, é o tempo. Porque o tempo, você para pra imaginar, o tempo é uma força que tá sempre te levando. E você não consegue pegar, você não consegue sair, você não consegue fazer nada. Ele só te empurra. É como se fosse uma maré no espaço. Ele vai te empurrando numa direção que você não tem saída, nunca vai voltar. Seria impossível, pelo menos a gente, na nossa dimensão, né, das 4 dimensões, é impossível mudar. E ele é imutável, ele é constante. E o que você faz? Eu realmente acredito naquilo, na famosa frase que eu já ouvi sobre Interestelar, que o maior inimigo do filme é o tempo. E eu acho que o maior inimigo da humanidade é o tempo. Cara, o tempo é implacável. Seja essa parte física, né, que você tá falando e... como eu posso dizer? Propriamente o tempo, né, cara? Não tem como você voltar ao passado. É até filosófico também, né? Porque se você volta ao passado, o passado é o seu novo futuro. Então, o seu futuro é o passado, então você não está no passado. E não dá, eu acho muito amedrontador você saber que você está preso em algo e você não consegue nem olhar para fora, você não consegue ter uma visão, você simplesmente está lá e tem que aceitar. Cara, eu não queria botar isso aqui, né, nesse podcast, mas eu me lembro de você falando, cara, de que se haver vidas em outros planetas distantes da Terra, elas veem o nosso passado, né? Elas conseguem chegar ao nosso passado e a gente já tá no futuro. É muito louco isso. Isso porque a vastidão do universo é tão grande, que provavelmente no dia que eles verem a nossa vida, a gente já não vai mais estar aqui. Provavelmente isso que vai acontecer. Então, inclusive é isso que eu acredito, que a gente deve estar cheio de vida no universo e a gente nunca vai encontrar. Mas a questão do tempo, filosoficamente, eu acho que é aquela questão que se você ficar pensando, você fica maluco, cara. Que eu não sei explicar a sensação, cara. É um terror, como se fosse um terror cósmico, cara. Um terror de algo muito maior que não está no seu controle e está controlando você. Você não tem o que fazer, cara. Eu nem cara, talvez um dia a gente consiga, sei lá, criar uma IA que consiga fazer uns cálculos e a gente consiga entender um pouco melhor como que funciona essa dimensão com o tempo inserido. Bom, sobre o tempo que a gente acabou de falar e emendando essa parte aí que tu falou da IA, eu acho uma junção muito engraçada, né? Que, cara, o tempo vai passar e a IA tá cada vez ficando mais assustadora. Recentemente eu tava vendo um vídeo do Ei Nerd. Eu vi que ele falou que tem um lugar que estão testando miras robótica com IA. E isso não te lembra uma coisa assim relacionada a filme? Você já viu isso praticamente no filme Terminator, né? Que, né, a parte da Skynet é muito parecido com esse assunto. É bem perigoso, eu acho. E irresponsável você deixar o controle total na mão de uma IA, tá? Porque a gente já tem exemplos de IA que deram errado, né? Eu não tô me recordando se é do Facebook, mas eu lembro que teve uma IA que ela foi solta no Twitter. E eu acho que em coisa assim de uma semana, foram conversar com ela tinha virado nazista, pregava discurso de ódio. E, tipo, só porque ela teve contato com uma rede social. Agora imagina uma IA tendo contato com a internet e com o poder das armas. Eu acho isso bastante perigoso. Concordo sim que, cara, você vê, os próprios filmes mostram isso. Não somente Terminator. Você pega aí o filme de terror da Megan, que é uma boneca, e o próprio filme novo, recente, do Chuck, que eles não é um espírito que entra bem boneco. Tecnológico. É algo mais tecnológico. E você vê o perigo, que é que eles vão processando informação e eles acabam se voltando contra os seres humanos. Isso é muito assustador. Isso me dá um cagaço do caramba, pelo menos. Inclusive, eu tenho medo, não é nem sobre a IA ter poder das armas. Eu tenho mais medo sobre a IA ter o poder de criar outra IA. Porque a bola de neve que isso pode virar... E entra no campo filosófico de novo, eu tô muito filosófico.
Eu filósofo. Falei errado. Eu tô tão bom que eu falei errado. Que quando uma IA, digamos que tem uma IA numa montadora de carro. Aí ela decide criar uma IA humana. A IA humana sim, com corpo robótico semelhante ao ser humano. Aí ela vai lá, ela se melhora. Aí ela melhora, cria um melhor. Aí vai tendo gerações. No dia que chegar uma IA que você não saiba distinguir que ela é humano ou se é um robô. Que inclusive esse é o tema do filme Blade Runner, né? Ela tem alma? Ela tem consciência de verdade? O que a gente considera ser humano? É pensar? Porque se for só pensar, então ela é um ser humano também. Ter alma, mas alma, o que seria a alma? Será que seria pelas conexões nervosas que a gente tem? Ela também tem circuitos elétricos que vão conectar igual um cérebro. E eles ainda serão melhores que a gente, né? Então, como que a gente vai falar que algo melhor que nós não é igual a nós? Sabe? Isso já entra... Inclusive, no filme Matrix, esse é o motivo de uma rebelião, né? Das máquinas, que eles destratavam a máquina e... Uma cometeu o crime para se salvar, porque ela teve o sentimento de autodefesa e isso gerou a revolta de todas as máquinas contra os seres humanos. Cara, isso é muito assustador, porque eu fico pensando, eu já vi falar muito sobre esse assunto, ditadura militar, que as pessoas não tinham muita privacidade, não tinham seus direitos de expressar, né? Não tinha... liberdade. Não tinha liberdade de expressão e, cara... Você não vai ter privacidade de nada. Pensa, supondo que um sistema de IA entra no teu celular, entra no seu computador, na sua televisão smart, ou algo assim, é assombroso, cara. Imagina que você tá trocando de roupa no quarto, e aí aparece, e eles fazem um vídeo de você do nada, Black e sai Mirror. divulgando, assim. É muito, muito louco, cara. Não, pior, eu acho que hoje em dia esse já tá quase se tornando realidade. Eu acho que o pior não é uma IA ir lá e te filmar. Eu acho que o pior é fazer o vídeo sem você ter feito. Que hoje em dia tá cada vez mais popular nessa foto e vídeo de IA. Daqui a pouco a gente vai botar no vídeo no fulano pelado e vai sair o vídeo e vão soltar na internet e você não vai saber dizer se é real ou não. Ligando a esse ponto, não sei se você já viu entrevista de jogadores falando mal de um técnico ou falando mal de um programa esportivo, sendo que aquilo ali é feito por IA, cara, não é real. Isso é muito assombroso, porque parece mesmo uma entrevista, parece mesmo que aquele jogador falou sobre aquele determinado assunto, mas, cara, é puro IA. Até o movimento labial, cara, é muito louco. Eu lembro que há pouco tempo assim, 2 anos pra cá, teve a polêmica do jogo do Tigrinho. Na verdade não era o Tigrinho, era o Subway Surf lá que dava dinheiro. Que ele fez vários comerciais e ele pegava famosos em entrevista nos podcasts que eles iam, botava a cena deles falando, botava essa correção do lábio e botava outra frase nada a ver com a voz deles. Você realmente achava que era ele recomendando o jogo. Só que eu, como... não sou um velho boomer, eu percebi que era uma IA, porque, pô, óbvio que aquele, tipo, o vídeo do Neymar, tinha um vídeo do Neymar, por que o Neymar chegaria falando do Subway Surf? Era Subway Bunny, se eu não me engano, uma coisa. Aí eu percebi que era IA, mas muita gente caiu, e quando eu vi o primeiro famoso, eu não lembro se foi um da Anitta que eu vi, eu acreditei, o da Anitta eu acreditei. Mas quando chegou, eu falei, pô, o Neymar é rico, ele não precisa fazer isso. Mas esse de áudio já é realidade, inclusive, com certeza o povo deve fazer os golpes no WhatsApp com isso aí. Tem até música, é o João Gomes cantando trap. João Gomes, você sabe que ele parece até um atraso na fala e tal. E tem uma música de trap dele que ele tá cantando perfeito, com um flow assim, perfeito. E chega a ser assombroso, e muita gente comenta embaixo, aquilo ali é IA, aquilo ali é IA. E é algo feito com a voz dele mesmo. E a voz é idêntica, cara. Eu acho que isso, no âmbito da música, vai gerar muito problema ainda. Eu já vi vários vídeos de IA, eu vi o vídeo do Kiko com o professor Girafales cantando System of a Down, cantando Linkin Park. Que obviamente é feito pra gente rir, né? Mas esse negócio de usar vozes, ao mesmo tempo que é algo que vai dar problema, dor de cabeça com direito autoral e tal, eu acho que é algo muito bom, porque a gente poderia ver mais músicas com, por exemplo, Michael Jackson. A gente poderia ver mais música com Frank Sinatra.
Inclusive, eu vi uma música do Frank Sinatra que eu achei muito boa. Eu lembro que eu vi uma música do solta por aí na internet, nem sei se tem no YouTube. Eu vi em alguma rede social que era o Frank Sinatra cantando Ela Partiu do Tim Maia. E ficou perfeito, cara. O cara era em inglês. E esse é outro ponto também, né? Também pode acabar com as dublagens. No dia que a IA for boa o suficiente pra pegar trejeitos, pegar gíria, porque a IA aprende. A IA aprende e um dia ela vai aprender isso aí. Vai acabar com o emprego de dublador, porque ela vai simplesmente replicar a voz original e a gente nem vai perceber. Vai ser tipo uma dublagem universal pra tudo. Tá, um detalhe aí que a gente ainda não citou, no setor trabalhístico, né, cara? Essa parte de um robô poder substituir o que o ser humano faz também é fogo, né, cara? Dá um medo de ficar desempregado e tal. Não, isso de setor trabalhístico eu já não tenho tanto medo, porque eu penso como se fosse quando foi criada a câmera. Quando foi criada a câmera, não matou todos os pintores. Até hoje existe pintor, entendeu? O máximo que pode acontecer é empregos vão ser destruídos, vão deixar de existir para novos empregos existirem. Igual hoje em dia não existe mais emprego de datilografia, porque não tem mais a máquina de datilografar. Mas aí tem empregos com computador, entendeu? Sim. Eu acho que o futuro tende a ser mais, tipo, tecnológico. Cada vez mais você parar de fazer serviço braçal. O braçal vai virar de máquina. E o mais mental vai ser humano. Só que aí já entra naquilo. Se algo acontecer de errado, como que a gente vai suprir a falta de braçal? Sei lá, se as máquinas se rebelarem, fizer greve. E aí? É engraçado que a gente consegue ver que tem pontos positivos, tem pontos negativos, né? Em tudo. Tal, mas é muito assustador. Pode parecer engraçado, mas eu tenho muito medo de boneca. E, cara, a origem do meu medo por boneca se dá ao filme Gritos Mortais. Eu não lembro muito bem quando foi lançado Gritos Mortais, mas eu lembro que eu tava numa manhã assim, tava chovendo, e logo de manhã eu liguei no Telecine e tava passando esse filme. E o que mais me marcou nesse filme é a música tema de terror, assim que, cara, até hoje me dá calafrio. Não, eu acho a trilha muito boa. É que eu não tenho tanto medo assim de filme. Mas eu acho a trilha desse. Eu gosto. Eu lembro que eu baixei, eu ouvi bastante tempo. Eu acho a musiquinha bem eletrizante, não, hipnotizante. Me lembra também o tema do Michael Myers. Tem gente que tem muito medo desse tema. E tem o dos Jogos Mortais também. Cara, um dos Jogos Mortais assim que eu me lembro eu me lembro quando eu esqueci o nome dele, do personagem que O que faz as armadilhas é o John Kramer. é o John Kramer. Ele
Quando ele levanta, eu acho que é no Jogos Mortais 2, que ele levanta lá no banheiro e tal. É o primeiro, Que ele vai fechar a porta e toca uma música lá. Cara, ela é assombrosa demais. Cara, Jogos Mortais é um filme que não me dá medo, mas ele me dá um pouco de aversão, sabe? Você tem que cortar a sua mão pra conseguir escapar de algo. Ao mesmo tempo que a sua vida, é óbvio que você tem que fazer, a dor que você vai sentir aquilo no sangue frio e sei lá, ao mesmo tempo você não consegue ter certeza se você faria aquela decisão. Passa a ser algo assim, é meio irreal, né, cara? Algo meio, sei lá. Eu não faria. Ah, mas tu vai morrer se tu não fazer, pô. Inclusive, eu não sinto muito medo de filme, porque o fato de você estar lá sentado assistindo algo, todas as minhas experiências, eu sempre busquei ver um filme pesado assim que me desse medo, não pesado de gore nem nada não, mas um que me desse medo. E até hoje, o que mais me deixou perto disso foi o Requiem para um Sonho, que não é nem um filme de terror, ele só é um filme muito realista. Ele conta a história de dois jovens que se drogam, conta a história de uma idosa que começa a ter problema mental, não lembro se é por causa do remédio que ela toma, ou de para emagrecer sem receita. E ele foi um filme que me deixou meio que com medo do final, porque é um filme tão... Você sai tão mal do filme que ele conseguiu me deixar com medo desse filme. Do que poderia acontecer, sabe? Esse filme é sensacional, é um dos filmes que, tipo, se você estiver mal, não assista. Assista num dia feliz pro seu dia ficar horrível. Mas tirando esse filme que foi uma exceção, até hoje eu não consegui encontrar outro que me causasse a mesma sensação. Eu prego que a melhor franquia pra você... A melhor franquia não. A melhor mídia pra você experienciar o terror é os videogames. Porque o filme você vai estar sentado, você vai estar confortável, geralmente, sei lá, vai estar vendo filme em pé na Casa Bahia. Mas geralmente você vai estar sentado ou deitado e você vai estar confortável, tem uma tela e tal. Agora, quando você está jogando um jogo, você meio que está vivendo o personagem, porque você mesmo é como se fosse um eu virtual. Você tem que se proteger, você tem que cuidar para não morrer nas fases. Então, eu acho que eu tenho certeza. O terror, para mim, a melhor mídia que ele é possível ser transmitido é nos videogames. Entrando nesse assunto de a melhor mídia para se reproduzir o que é o terror, que você acabou de falar, que é o videogame, os jogos, né, de videogame, Code Fear é um jogo assim que me traz uma sensação assim de medo constante, tipo, conta a história de um policial que ele vai investigar num navio e o cenário assim é assustador porque ele é escuro. Você só pode, às vezes, enxergar com a lanterna. E tem a parte dos trovões descendo, assim, barulho de trovoada e dá um medo do caramba. Sem falar os sustos, né, que dá esse game. Ele traz uma sensação, assim, muito parecida com um jogo que eu joguei de PS2, que o cara tá no hospício. Também, assim, esse jogo... Tu tinha até perguntado o nome dele ali. Ah, o Manhunt? Tá falando do Manhunt? Ah, o Manhunt é um jogo pesado, inclusive ele seria pesado igual o filme que eu falei, Requiem para um Sonho, que ele é um tema meio pesado, é um jogo da Rockstar, né, que ele trata um tema pesadíssimo, né, que o diretor tá fazendo filme snuff. Pra quem não sabe o que é filme snuff, é tipo, quando aquilo que acontece no filme realmente acontece. Por exemplo, se alguém for abusado ou alguém for morto, é realmente o filme. Na vida real é um crime, tá? Não procure essa merda, não vale a pena. Não vale a pena não, porque eu procurei, Deus me livre. Mas não procure isso, pelo amor de Deus. Se vê alguém com isso, leva pra polícia.
Mas o filme trata esse tema que é um terror bem diferenciado, inclusive, esse jogo. Porque ele é um terror que não tem assombração, não tem susto. Ele é um terror no tema. Porque você fica, tipo, um tema tão sinistro. As coisas que teu personagem faz, de que tem que matar da forma mais violenta possível porque tem alguém filmando. E a cidade toda suja. Ele é um terror bem diferenciado, esse jogo. Cara, o único jogo assim meio que de terror, mas de ação assim que eu consegui jogar é Resident Evil 4. Eu consegui jogar, né? E assim, mesmo assim, com meus primos do lado, porque eu sou muito medroso, eu jogava esse jogo assim durante horas, até a parte ali do castelo, depois não joguei mais. O Resident Evil 4, inclusive, quando eu joguei a primeira vez eu tive um cagaço. Eu joguei sozinho, sem ninguém assistindo, felizmente. Mas ele me causou muito medo, principalmente depois que o Leon mata, se não me engano, o monstro do lago, que fica tudo de noite, meio que chovendo. Cara, o clima que tem o Resident Evil 4 nessa parte é uma parte bem curta. Você só volta pra vila, os inimigos estão trocados. Mas eu lembro que eu fiquei com muito medo quando eu passei essa parte. Eu nunca tinha jogado, tava jogando pela primeira vez. E foi bem aterrorizante, tá? Cara, e a minha parte não era nem pra ter terror, era pra ser ação e tal. Aquela parte lá da igreja, que o sino tem que tocar pro zumbi poder entrar pra dentro da igreja, ou algo assim. Porra, quando sai aquele cara da motosserra elétrica. Puta que pariu, velho. Cara, é sufocante, cara. Essa parte é sufocante. Tu fica com medo de que todo lugar tá saindo inimigo. É uma sensação muito ruim também. Quando aparece esse cara da motosserra, já você dá ataque de pânico. Bom, pra quem já jogou diversas vezes, já sabe como é que é a fase, joga tranquilo. Agora, pra aquele cara que joga a primeira vez esse jogo, você se sente sufocado mesmo. Inclusive, cara, com um filme, eu sou o machão. Mas, cara, com o jogo, eu sou o cagão pra caraca, cara. Eu não consegui jogar o Resident Evil. Cara, todo jogo da Resident Evil eu só joguei o 1. O 1 não, o 4. O Resident Evil eu tentei jogar, mas... sei lá, eu joguei dinheiro fora, porque eu nunca consegui zerar esse jogo. E o outro que eu também tô jogando é o Resident Evil 7. Que inclusive, o que eu fiz pra conseguir jogar ele? Eu conectei o computador na televisão e minha mulher ficou assistindo do lado. Foi a única forma que eu joguei. Aí hoje em dia ela não quer mais assistir, eu não tô jogando. Enquanto ela não assistir, eu não vou zerar. No meu caso, eu odeio jogo de susto. Minha mulher adora jogar Five Nights at Freddy, eu pede pra jogar, mas eu não consigo jogar. Eu odeio se levar susto. Em filme e em jogo mais ainda. Mas o que me dá muito medo é terror psicológico. Porque você começa a ter duvidado do que está acontecendo. Por exemplo, no Half-Life. No Half-Life 2, eu tenho algo que é bem besta de medo. Que no caso é simplesmente o som das naves, eu não lembro o nome, tetrapods, alguma coisa pod lá. Só que elas me causam uma sensação, eu não sei se eu tive algum pesadelo, isso ficou marcado na minha mente, mas dá aquele som de nave sobre você no mundo de Half-Life que teve uma invasão alienígena. E os alienígenas têm um poder infinitamente superior dos humanos, tanto que a guerra teve, se não me engano, 7 horas só, que a guerra durou. E você sente uma opressão do clima, aquela nave voando que você só tem vontade de se esconder debaixo de uma mesa e torcer pra não vir. Me lembra muito o filme Guerra dos Mundos, inclusive. A cena que o tentáculo entra no porão da casa. Eu tenho aquela sensação durante o jogo sempre que aparece essa nave, cara. Ela me causa um terror, um medo, e o jogo não é de terror. Tem uma fase de terror, mas nem essa fase que me dá medo. Eu tenho medo dessa parte da ação. Eu confesso pra você que ele me mostrou o som desse jogo, nessa parte do barulho da máquina, realmente é assombrador. É assustador. E, cara, dá vontade de sair correndo. Ter conflito? Pra que ter conflito? Sai correndo, pô. Que é melhor. Se esconde, sei lá. Mas aí que tá o problema. O medo que eu sinto disso é aquele que você não tem como se esconder. Eles sempre vão te achar. A sensação dessa nave, esse som que eles... Cara, o áudio desse jogo é sensacional, cara. Só passar esse sentimento com algo que tem nada a ver é meio impressionante. É engraçado porque o negócio não é visual, o negócio é sonoro. Então não adianta você se esconder. Você tá jogando aquele jogo, você vai ouvir aquele barulho. E outro efeito sonoro também que causa muito medo, não sei se no geral não é um consenso, mas eu tenho muito medo, é o som dos Big Daddy
do BioShock. No BioShock 1 e 2 tem os Big Daddy pelo mapa. E eles são simples, eles são sons de baleias. Eles usaram sons de baleias reais e botaram pro Big Daddy reproduzir. Só que se você conhecer a história, fica mais pesado, né? O significado do som. E as passadas pesadas dele caminhando. E ele rangendo pra lá e pra cá. Eu também tenho muito medo. Ele me causa uma sensação parecida com o do Half-Life, só que pior, porque eu tô numa cidade debaixo d'água. E causa muito medo, porque ainda causa claustrofobia. Porque eu não tenho pra onde sair, tô cercado de oceano. Essa parte, a sensação é diferente do Half-Life que você tinha falado. Porque você vê partes do monstro, você ouve as pegadas do monstro e você não sabe o que é aquilo. E é sinistro, dá medo mesmo. Não, e o pior é que ele nem te ataca. Ele só te ataca se você atacar ele. E se você não mexer com ele, ele passa do teu lado e não faz nada. Inclusive te protege. Se alguém atacar ele sem querer, ele mata a pessoa lá. Mas ele, sei lá, o som das baleias, eu não sei qual espécie que eles usaram. Mas o som é tipo um grito melancólico, sabe? Um grito triste. Aí depois que você descobre como eles são feitos, o que tá ali dentro, aí você até parece fazer sentido o som dele ter esse sentimento, causar esse sentimento. Cara, esses sons de BioShock, eles me causam muito terror também, porque o fato de você passar o BioShock 1 e 2, você passa ele inteiro sozinho. E você fica sozinho explorando a cidade, o único contato de voz que você tem é por meio de rádios que você encontra ou que eles ligam para se comunicar com você. E do nada você tá passando e você ouve esse barulho. Eu fico cagado pra caraca, cara. E eu lembro a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei paralisado, achando que ele ia me atacar, né? Eu fiquei paralisado olhando, meu Deus, como que eu vou enfrentar isso? E aí depois que depois você até se acostuma com ele, que você encontra bastante dele, mas a primeira experiência ouvindo esse som é amedrontadora. E no BioShock Infinite, ele é muito menos terror que os outros dois, porque primeiro você não tá sozinho, você tem uma companhia praticamente o jogo inteiro. Mas também tem o som perturbador, que no caso, pra mim, né, talvez eu seja só idiota, né, mas cara, o jogo me causa muitas sensações diferentes. Mas a mãe da Elizabeth, quando ela ressuscita, que ela tem meio que um conflito de uma realidade, ela tá viva, ela tá morta, ela entra num modo transe entre os dois mundos, ela vira esse monstro espectral que faz esse barulho. E maluco, cara, eu lembro que eu ouvi muito esse som porque eu tava zerando no modo mais difícil, tentando fazer a conquista, e eu fiquei uma noite inteira ouvindo esse som e ele ficou gravado, ao mesmo tempo de eu tenho que me livrar disso, isso é muito poderoso, porque eu tava sofrendo, tava difícil aquela merda, mas ao mesmo tempo é um som meio amedrontador, cara, e você sente que aquilo é um ser que tá errado, tá agonizando. Cara, BioShock em efeito sonoro, pra mim, é o melhor jogo já feito em qualidade sonora, cara. E como você mencionou que BioShock 1 e 2 se passa debaixo das águas, cara, eu tenho um medo danado de ocorrer um novo dilúvio. É porque recentemente, acho que foi ano passado, né, cara, teve uma enchente lá no Rio Grande do Sul, em que as águas chegaram 5 metros de altura acima assim do subsolo. E a cidade que ficou assim mais devastada foi Porto Alegre, né, que as águas ficaram assim ao derredor da cidade. E se você vê as cenas no Google, inclusive, eu coloquei, é assustadora. Eu não teria tanto medo porque eu penso que se uma catástrofe assim que mate geral, eu ficaria mais confortável. Mas é um pouco egoísta do meu lado. Mas eu preferia morrer sozinho. Não morrer sozinho. Não prefiro morrer. Mas eu preferia, sei lá, que um meteoro cai no oceano e causa um dilúvio no planeta inteiro, do que, sei lá, todo submarino lá que foi visitar o Titanic. Que aí eu tô sozinho. Inclusive, o meu maior terror é ficar preso em algum lugar que eu não tenha como sair sozinho. Agora junte os dois, eu dentro do submarino num dilúvio. É loucura. Eu vou ser o único vivo e vou morrer.
E a última filosofada que eu penso, assim, que é um medo que esse eu acredito que é o meu top 3 medo. Talvez o top 2, talvez é o maior medo que eu tenha. Que é a dúvida de... Vou dar um exemplo aqui prático. Prático não, que não tem como fazer, né? Mas um exercício mental, assim. Se foi criada uma máquina de teleporte, essa máquina, ela destrói... Ela não destrói, mas ela separa todas as suas moléculas, transporta para outro local, vamos dizer assim, por meio quântico, né? E com entrelaçamentos quânticos, e te coloca em outro lugar e te reconstrói. Essa pessoa que for reconstruída ainda sou eu? Ou eu morri, tecnicamente, na hora que fui desconstruído e reconstruiu outra pessoa com as exatas mesmas lembranças, e ela simplesmente nunca vai saber dizer se realmente é eu, porque como a lembrança voltou no mesmo instante, ela vai ser uma nova pessoa com uma nova lembrança. Não. Como ela voltou no mesmo instante, ela vai ser uma nova pessoa com a mesma lembrança, acreditando que ela não é outra pessoa. Isso aí é muito louco, porque, tipo assim, não tem como você saber, porque isso aí tá muito ligado justamente ao tempo. Não tem como você voltar atrás e saber o que aconteceu. Porque você tá com a nova lembrança do passado, mas você sabe que foi teletransportado. Mas você não sabe qual foi o processo até você ser teletransportado. Porque o processo de você ser teletransportado, provavelmente você morreu. É porque separando as células, tecnicamente você desfez o cérebro, você morreu. Será que a consciência continua sendo a mesma quando, tipo, digamos que religar? Que é o mesmo exemplo que eu tenho da inteligência artificial. E voltando a outro assunto do vídeo. E inclusive eu tava vendo digamos, uma animação da AMC, que se chama Pantheon, que ela trata um pouco disso. Ela não se aprofunda nisso, pelo menos não até onde eu assisti, mas ela tem esse tema de que se você conseguir colocar a mente de um ser humano dentro de uma máquina. E eu faço a mesma pergunta. Será que, no contexto da série, eles destroem o cérebro, então você não tem como ser os dois? E digamos que, se fosse possível, quando sua consciência entrasse num computador, ainda seria a sua própria consciência? Ou seria uma outra consciência imitando você? Ou até pior, ou seria só uma IA simulando você? Será que realmente é você ali? Então, eu sei que eu nunca vou me teletransportar e nem entrar no... botar minha consciência. Antigamente eu falava que queria que quando eu fosse morrer, me congelassem e me botasse minha consciência quando pudesse. Mas hoje em dia eu acho que não vale a pena não, que eu acho que eu vou morrer de qualquer forma. Porque se você para pra pensar, na sua visão, digamos assim, você entrou na máquina de teletransporte. Na sua visão, você vai ver um preto morreu. Entendeu? Você vai ter só um apagão e deixou de existir. É como se fosse aquela morte instantânea, que a gente também comentou. Só que, como você deixou de existir, você não tem como vir falar que deixou de existir. O próximo vai começar dali com as suas memórias. Então, é outra pessoa, não é mais você. Você morreu ali no primeiro estágio. Então, digamos que um dia eu construo uma máquina de teletransporte assim quântico. As pessoas estariam se matando e se reclonando assim igualmente infinitamente, tá ligado? E pior, sem saber.